Eu falo que todo empresário já foi empreendedor e muitos empresários continuam empreendedores. Edson Dias Júnior, empresário, executivo e palestrante, com mais de 25 anos de experiência em empreendedorismo, gestão empresarial, saúde privada, terceiro setor e política. Fundador e líder de empresas no Brasil, Estados Unidos e Portugal, destaca-se por sua visão estratégica, inovação e liderança orientada para resultados. E tem alguns empresários que de repente são só empresários. Eu acredito muito que a pessoa ela tem uma característica nata de empreendedorismo, quando ela quer o novo, ela quer conquistar, ela é ambiciosa, ela tem metas, ela consegue visualizar o que é intangível, ela consegue materializar, sentir o que ainda não existe. Eu falo que esse é o poder da lei da atração, né? A lei da atração é o empreendedor, ele pratica a lei da atração. Ele acredita que vendendo esse microfone ele vai ganhar dinheiro, né? O empreendedor é aquele cara que quando ele começa o negócio, ele tapa os dois ouvidos, fica surdo do que as pessoas estão enxergando, porque ele acredita nele. Então ele tem um excesso de motivação. E normalmente, quando a pessoa começa a empreender, na maioria das vezes, sempre dá certo. No Brasil, por exemplo, a cada 10 empresas que são criadas, 7 não dá certo, numa média de 5 anos. E você fala, pô, por que acontece isso? Porque aquela fase do empreendedor, ele não sabe o que é um fluxo de caixa. Ele não sabe o que é um índice de liquidez geral, liquidez corrente, índice de endividamento da empresa. Ele não sabe ler um balanço da empresa dele. Ele simplesmente tem o contador e não sabe nem o que está acontecendo. Ele não sabe quais são os impostos. Quais são os impostos federais, estaduais, municipais, o porquê paga. Ou muitas vezes, quando aperta o calo, deixa de pagar o imposto, achando que isso de repente está sobrando mais dinheiro. O empreendedor, nos negócios pequenos, daqui a pouco ele faz a tal da confusão patrimonial. Ele está passando o cartão de débito da empresa para cortar o cabelo dele ou para fazer o mercado dele. Ou, de repente, o dinheiro que entra vivo no comércio dele, ele usa aquele dinheiro e não entende que ele tem que repor o estoque. Não sabe o que é uma projeção de fluxo de caixa de vendas, de faturamento, qual é a meta. Então, no começo, o empreendedorismo ele tem sucesso. Quando a empresa ela pede para crescer, é o momento de você virar empresário. Esse momento de você virar empresário e não necessariamente deixar de ser empreendedor, onde que entra? É que você reinventa a empresa e você tem que entender alguns pontos. Então o empresário e o empreendedor basicamente o empresário é a figura completa. É a pessoa capacitada, formada, que entende do seu negócio. Eu falo que o Edson de 20 anos, empresário, empreendedor, era um perfil, o Edson com 30 anos, empreendedor, empresário, era outro, e de 40 anos se tornou outro. Venha conhecer a Go Burger, um ambiente aconchegante, atendimento com muita alegria e simpatia. Trabalham sempre com os melhores produtos, cardápio com diversas opções, uma mais saborosa do que a outra. Eu mesmo fui lá e conferi. Olha, e me surpreendi. A cada mordida, uma explosão de sabor. A Go Burger tem uma hamburgueria em Armação de Pera e delivery em Portimão, Algarve, Portugal. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite, e se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Maravilha. Agora vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Olha só, meu queridão, tem aqui. Vi que você citou bastante estudos, psicanálise, eu escutei em outros lugares, você falando de física quântica, você também fez uma analogia com espiritualidade, fé. Cara, quais são as tuas bases e me explica um pouco mais sobre lei da atração, por exemplo, que você acredita. Me explica um pouco mais sobre isso. Você busca esses conhecimentos e como que você acredita sobre essas coisas de lei da atração, essas paradas todas? Eu acho que a crença nisso, Eric, assim, se fosse definir em poucas palavras, quem que é o Edson Dias Júnior? É um cara que eu busco intimidade com Deus, uma pessoa de fé inabalável, né, que persevera muito, né, e por ter essa fé inabalável, você acredita muito. Eu, desde a minha adolescência, né, o meu pai sempre me falava me falava bastante da questão da lei da atração. Né? A lei da atração é aquilo que, tudo que você pensa, você pode. Né? E os seres humanos,
eles vêm de mundos com várias adversidades. Cada um tem uma história triste. Muitos têm história triste, né? Ou não é só a ausência do dinheiro, tem muita gente que nasce em berço de ouro e não tem uma família unida, enfim. Então todos têm uma história de trauma, de fantasmas, enfim. E o que vai diferenciar muito isso é muitas vezes aquela pessoa que ela não consegue se ressignificar, né? Os traumas, os fantasmas, elas travam a cabeça dela, a pessoa pode ter uma visão negativa, né? Ah, olha que praia maravilhosa, né? O dia tá bonito. Ah, mas tá sol, mas tá frio. Poxa, mas olha que chuva gostosa, pô, podia estar sol. Ah, porque agora tá sol, pô, mas podia estar chovendo. O que eu quero dizer? A nossa cabeça, nós somos o que a gente quer ser, né? Quer dizer, a gente pode tudo naquilo que a gente acredita. E eu comecei a entender ao longo desses meus 25 anos de empresário, ao longo desses meus 45 anos de vida, que a lei da atração nada mais é do que a física quântica. A física quântica, ela é o universo, ela é a natureza. Quer dizer, e a física quântica, se você estiver alinhado, se nós que fazemos parte desse universo, estivermos alinhados na frequência dessa natureza, desse universo, e você está buscando sempre o equilíbrio entre o teu corpo, a sua mente, a sua alma, e muitos esquecem do seu espírito, né? Porque você não acaba na alma. Agora, qual a analogia que eu faço? O que é a lei da atração? É Deus. Né? Na Bíblia, eu falei isso no podcast Borivaldo, quer dizer, tudo posta que fortalece. Existe frase mais forte do que essa. Né? Quer dizer, o que você orar, você recebe. Agora basta o quê? Acreditar. Se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, né, fala que move montanhas. Então olha que profundidade isso tem, o poder que a gente tem do que a gente pensa. E quando eu olho para a minha vida, muitas coisas que eu conquistei, nas questões materiais e questões também não materiais, tudo começou aonde? De um pensamento. Poxa, um dia eu vou ter uma BMW. Quando eu falava que eu ia ter BMW, eu era um adolescente que não tinha poder aquisitivo, estudava para escolas públicas, só que cada vez que eu passava na frente de uma loja de uma BMW, eu falava que um dia ia ter a BMW. Você reafirmava. Eu reafirmava aquilo para mim. Né? Quer dizer, pô, eu vou montar uma empresa nesse segmento, vou fazer isso, vou comprar uma casa em tal lugar. Você tem que definir o que você quer. E o segredo da lei da atração é você materializar aquilo, você sente algo que não existe ainda, né? E acordar todos os dias pensando nisso. Por exemplo, eu acordo todo dia de manhã, quando eu coloco os dois pés na cama, isso quem faz muito é o povo judeu e tem muito para nos ensinar. A primeira coisa que o judeu faz é agradecer pela sua vida, pela dádiva da vida. Eu agradeço pela minha vida e peço para Deus estar à frente de tudo que eu for fazer naquele dia. Outro sentimento é quando você vai dormir. É o sentimento de gratidão. Você tem que agradecer pela sua vida e pelo que está passando. E muitas vezes a gratidão, você está em provas. Você está no meio de problemas, de provas, e as pessoas não entendem aquilo ali. Tudo existe um porquê, tudo tem um propósito. E as pessoas muitas vezes, naquele momento de prova, de dificuldade, ela não entende o propósito e ela deixa de ser grata. E um dos segredos da lei da atração é a gratidão. É você reconhecer o que você está passando, é você acreditar, por maior dificuldade que você está passando, você tem que entender que aquela dificuldade está te preparando para você ter algo positivo, para você ter uma bênção maior. Então eu sempre acabei fazendo essa analogia entre o que é física quântica, a questão da lei da atração, na minha vida pessoal e profissional, e que nada mais é do que tudo isso Deus, né, que é o grande arquiteto desse universo todo. Senhoras e senhores, é porque muitas pessoas falam sobre lei da atração, mas poucas pessoas conseguem explicar de forma prática como fazer isso na vida. Sim. Né? Como fazer isso na vida. Eu, por exemplo, eu tenho origens até parecidas com as suas, né? Eu nasci lá na favela em São Paulo e a gente tinha um problema muito sério de criticar a outras pessoas que tinham condição melhores do que a nossa. Não sei se você já fez isso, eu já fiz muito. Então, tipo, o playboyzinho, tem uma camiseta melhor, um tênis melhor, um carro maior. Quando você passava na frente de uma loja, por exemplo, como de um stand de carro e etc., nem queria entrar lá porque lá era lugar de rico, você não tinha condição para entrar naquilo ali. Só que conforme eu fui crescendo, estudando, buscando conhecimento e aplicando algumas coisas na minha vida, eu vi que na verdade eu era completamente ignorante e estúpido. Sim. Ignorante é a falta do conhecimento e estúpido porque eu não queria aceitar aquilo. E, na verdade, hoje eu passo na frente da Porsche, por exemplo, eu quero entrar lá. Porque eu quero uma Porsche, entendeu? Olha, eu vejo o cara muito bem
empresarialmente muito bem sucedido, eu chego para ele com maior humildade e pergunto, olha, o que você fez? Isso é. Ou seja, eu quero contato com essa pessoa, quero acessar o conhecimento, o modelo mental que ele tem, como ele pensa, como ele age, quais as pessoas que ele está conectado, o ambiente que ele vive. Então, acho que tudo isso também contribui para a lei da atração. Com certeza. Conectado com a nossa natureza aqui, conectado com Verdade. as partículas de Deus, né? Que eu acredito muito que Deus criou a natureza, então Sim. se Deus criou a natureza, existe partículas de Deus na natureza. Então, para que a gente possa se retroalimentar da vida, a gente precisa estar em contato com a natureza. E cada elemento da natureza, ela tem uma partícula energética Sim. que nos alimenta de alguma forma. Então, eu creio muito nisso, que você começar a acessar ambientes junto com pessoas, parar com esse preconceito bobo que você tem aí, e simplesmente tudo posso naquele que me fortalece, você une todas as pontas. Verdade. Você alinha todas as pontas. Verdade. Bacana, né? Eu costumo dizer, Eric, assim, eu costumo não, na verdade é bíblico, tá? Nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Nós somos a média com quem a gente convive. Sim, sim. Tubarão nada com tubarão, né? Então, se você quer ser um dia um tubarão, você tem que nadar com tubarão. Então, ou seja, se você está andando com as pessoas certas, você está no ambiente certo e com a informação correta, é o que vai fazer você formatar a tua cabeça para algo melhor. Então, muitas vezes, nós que viemos da periferia, por exemplo, você está num ambiente onde você só vê a questão da escassez, da precariedade. Exatamente. Então, você não está enxergando um ambiente fora daquilo. Eu, desde novo, eu sempre busquei frequentar ambientes melhores do que eu. Ou seja, eu estava numa situação, mas eu nunca queria aquela situação para mim, eu queria uma situação melhor. Só que a diferença das pessoas, o maior mal da humanidade é a inveja. Você não pode invejar o que o outro tem. Não, você tem que ter o outro como referência. Pô, se ele tem, eu quero ter. Dificilmente você vai escutar de um multimilionário, de um bilionário, uma palavra de não incentivo de um jovem empreendedor. Porque um dia ele já foi empreendedor. Agora, se aquele jovem empreendedor tiver uma ideia diferente num meio errado, com pessoas erradas, o que ele vai escutar? Não vai dar certo. Você é louco. Você não vai conseguir. Então, eu acho que é muito isso. A lei da atração, ela está muito voltada a isso. O ambiente, as pessoas e o que você faz. Excelente.